Nós estamos hoje continuando a série de mensagens chamada O Maior Discurso de Cristo, que fala sobre o Sermão da Montanha, que é a fala mais conhecida de Jesus. É o maior discurso de Cristo em termos de fama, por exemplo. Todos os teólogos concordam que é a fala mais recitada de Jesus. Porém, em contraponto a isso, de ser o mais conhecido, é também, segundo alguns, o menos praticado. Ou seja, nós sabemos que isso existe, sabemos que está lá, mas pouco se vê sendo praticado o Sermão da Montanha. Disse um teólogo que se você, cristão, só aprendesse o Sermão da Montanha e só tivesse na sua Bíblia 3 capítulos, Mateus de 5 a 7, e lesse e vivesse apenas esse sermão, você já viveria todo o cristianismo, toda a essência do que é viver uma vida e uma experiência real com Deus. Porque aqui Jesus condensa toda a ética do reino de Deus. Aqui nessas falas de Cristo está condensado como é ser um discípulo, como é viver no reino de Deus, ou viver nesta terra com a lógica do reino de Deus. E a gente já falou aqui sobre as bem-aventuranças, a gente já falou aqui sobre ser sal e ser luz nessa terra, porque Jesus vai usando esse caminho, essa progressão no Sermão da Montanha. A gente já falou aqui sobre a religião prática, para não ser hipócrita, mas para ter uma religião sincera. E a gente hoje vai falar sobre um assunto que nos atinge diretamente na nossa cultura cada vez mais, que é sobre a ambição do discípulo. Jesus, no seu sermão, ele vai ampliando a dimensão da vivência do reino de Deus. E nesse trecho muito conhecido de muitos de nós, ele fala sobre a ambição do discipulado. Eu vou falar sobre dinheiro. Você gosta de dinheiro? Quem não gosta de dinheiro, eu vou orar e você já pode sair. Mas se você gosta de dinheiro e você acha que está tudo certo com o seu dinheiro, e você lida bem com o dinheiro, ou está faltando dinheiro, não vou dar nenhuma solução, não vou dizer que você vai ser abençoado, pelo contrário, eu vou dizer que você tem que aprender a doar, mas eu vou orar por você para que a gente tenha um bom momento e que essa palavra não seja apenas uma mera reflexão sobre, é verdade, a Bíblia fala disso daí, o reino de Deus e tesouro e tal. Eu queria que a gente abrisse o coração para fazer uma autoanálise mesmo, sabe? Uma autoavaliação de como eu tenho lidado com essa questão que para Jesus é tão espiritual. Vamos fechar os olhos mais uma vez, uma breve oração para pedir essa iluminação e esse espírito perante essa palavra. Pai, nós pedimos, Senhor, nesse momento, o Teu Espírito Santo, para que em nosso coração, Senhor, essa reflexão da fala de Cristo Jesus possa ter um impacto que gere mudança e gere crescimento, para que a gente aprenda a viver cada vez mais a Tua vontade nessa área da nossa vida, Pai. Eu sei que muitos de nós temos questões, lutas internas, ídolos interiores, ídolos ocultos. A gente nem sabe muito bem por onde começar, talvez uma transformação. Mas a gente quer te pedir para que esse tempo em que a Tua palavra vai ser explanada, que o Teu Espírito Santo fale conosco, que Ele faça a obra que deve ser feita. O Senhor tem toda a sabedoria, todo o poder para isso. E eu te peço que o nosso coração esteja aberto para ouvir somente a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de ler com você, pode abrir aí Mateus capítulo 6. Abre seu celular, sua Bíblia, deixa aberto e nós vamos ler alguns trechos. Então, permita que a Bíblia fique aberta na página para que a gente vá lendo juntos. Eu vou gastar tempo só nesse trecho aqui. Mateus 6, a partir do verso 19. A gente vai começar lendo no 19. Mas antes de ler, eu quero dar um contexto. Deixa aberto e eu vou te dar um contexto desse texto aqui, para você saber por que essa fala chega neste momento. Se você ler o Sermão da Montanha um pouquinho antes, você vai entender que Jesus está falando da dimensão religiosa dos seus seguidores, da dimensão íntima. Ele fala sobre doação, oferta. Ele fala que uma mão fizer que a outra não saiba. Ele fala sobre oração, não ore como os hipócritas que dizem que são fiéis e saem orando por aí. Ore no seu quarto em secreto, Deus conhece você. E ele fala também sobre jejum. Ele fala, se você jejuar, não sai com cara triste dizendo que você jejua. Jejua para você e para Deus. Seja alguém que não tem hipocrisia. Ele trata disso. Nesse aspecto aqui, tem uma mudança na fala de Jesus. Ele passa a falar da parte pública da vida do discípulo. Ele passa a falar sobre dinheiro, propriedade. Ele passa a falar sobre roupa, alimento. Ele passa a falar daquilo que é público. Mas
nas duas esferas, Jesus vai fazer um convite. Você não pode ser hipócrita como o fariseu, e ele usa o fariseu de modelo, que diz que vive a religião, mas não vive. Mas você também não pode ser e ter os interesses de pessoas que não creem em Deus, como o gentio ou como o pagão. E ele vai usar agora o modelo do pagão. Não é mais o fariseu, mas agora o pagão. Você não pode ser escravo da hipocrisia e nem escravo do materialismo, que é irreligioso, que é não religioso. É quem não conhece a Deus, quem não sabe nada de Deus. Você não pode ser igual a esse povo e você não pode ser igual ao religioso. Então o discípulo de Jesus tem um caminho nesse meio, que é o caminho desse equilíbrio lindo, que o reino de Deus ensina a gente, que não é nem hipócrita e não é nem materialista e vive como um ateu. Diz que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse, como se nada do que Jesus falou importasse. Então é nesse contexto que ele passa a falar sobre algumas metáforas. Eu estou dando essa introdução porque vai fazer mais sentido para você ao que você ler. Ele fala de pelo menos 4 perspectivas sobre dinheiro. Revisa comigo, é só uma introdução. Primeiro, ele vai falar, tem 2 tesouros. Tem tesouro na terra e tesouro no céu. Tem 2 tipos de olhos que você pode ter sobre a vida, olhar sobre a vida. Tem olhar de trevas e tem olhar de luz. Você pode ter trevas nos olhos ou pode ter luz na vida, porque os olhos são a lâmpada do corpo. Ele fala que também tem 2 senhores. Tem Deus e tem Mamon. Tem Deus e tem o dinheiro. E no final ele fala, tem 2 prioridades na sua vida. Ou é seu corpo, sua manutenção, ou é o reino de Deus em primeiro. Fez sentido para você? Tudo certinho, bem encaixadinho. Jesus fala de um jeito inteligente para a gente poder entender que há uma progressão no texto. Tem 2 tesouros, 2 olhares, 2 senhores e 2 prioridades. É disso que a gente vai falar agora. E a gente vai ler o texto, em cada trechinho a gente vai entender um pouquinho mais do que ele queria dizer. Começando no verso 19, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não arrombam nem furtam. E aí vem a frase de Jesus para essa sentença: porque onde estiver o seu tesouro, aí é que está o seu coração. Jesus começa essa fala pública do discipulado, falando sobre 2 tipos de tesouro. E o foco de Jesus aqui é a durabilidade do tesouro. Ele fala assim, ó, um tesouro não dura, se desfaz, vai sumir, vão roubar, corre riscos. Esse é um tesouro, você pode viver por ele. E teu coração pode estar nesse tesouro. Mas tem um outro que ninguém toca, que ninguém vai poder roubar, que nunca vai sumir. E esse tesouro está no céu. E olha, só tem um jeito. Se teu coração estiver num tesouro, não está no outro. Porque onde está teu tesouro, ali está teu coração. Então você não pode achar que tem uma área cinzenta aí no meio. Ou você vive de coração para uma coisa, ou você vive de coração para outra coisa. E aí a pergunta que vem à nossa mente é assim: pastor, a gente está num mundo que é o mundo do desempenho, da performance, onde os coaches ensinam você a ser alguém melhor na sua área profissional, ou na área que você desejar, onde você cresce, onde você tem que performar, você tem que entrar no flow. Já ouviu essa expressão? Você tem que entrar no seu flow, você tem que... A exigência hoje é muito grande, muito grande. O ponto é, o que Jesus estava proibindo aqui? De ser rico, de guardar dinheiro, de economizar? O que ele estava proibindo? O que é juntar tesouro na terra? Eu vou dizer o que ele não estava proibindo, primeiro. Jesus não estava proibindo, quando disse assim, não juntem tesouros na terra, que você tenha propriedades, por exemplo, tenha coisas. Jesus nunca proibiu isso. A Bíblia fala que a terra é do Senhor e nós somos mordomos. A gente cuida do que é de Deus para abençoar pessoas. Então ele não proíbe você ter nada. Jesus não proíbe você ter muito. Você pode ter muita terra. Você pode ser rico. E eu espero que vocês se enriqueçam mesmo e sejam abençoadores. Só que é o seguinte, ele sabe do perigo da riqueza. O ponto dele é, Jesus sabe que não é perigoso ter muito, mas ele sabe que é perigoso você achar que ter muito é suficiente. Ou que só isso, e daí provém o seu tesouro. Jesus não está proibindo você de economizar para os tempos difíceis. Não é proibido fazer economia, poupar, investir. Até porque a própria Bíblia vai dizer que a gente tem que olhar o exemplo da formiga. Vocês lembram desse texto? Vai ter com a formiga preguiçoso. Minha mãe falava muito para mim. Vai ter com a formiga preguiçoso. Porque a formiga não tem patrão, não tem general, não tem nada. Mas ela colhe no verão, ela guarda para poder guardar no tempo do inverno. E Paulo vai dizer que quem não cuida dos seus, não provê para sua família, é pior do que o incrédulo. Ou seja, a Bíblia vai dizer que é importante fazer provisão. Jesus não está proibindo isso.
Jesus também não está proibindo você de desfrutar a vida. Juntar tesouro na terra não é aprender a não desfrutar a vida, ser um ermitão com voto de pobreza. Come isso aqui, não, isso é muito caro para mim, prefiro uma comida mais simples, o tempo inteiro ficar, porque isso vai cair talvez na hipocrisia. Jesus está proibindo uma única coisa, e essa única coisa que ele proíbe está na primeira frase do texto. Se você leu aí, está escrito assim: não acumulem para vocês. Não acumulem para vocês tesouros. É só isso que ele proíbe aqui. Não acumulem para vocês. Porque a lógica da Bíblia é que bênção não é para a gente ter na vida e acumular. Eu sempre falo isso. Bênção não é para ter, bênção é para ser. Deus só coloca uma coisa na tua vida para que você possa usar para a glória dele. Porque quando você pede muito uma coisa para Deus, e essa coisa quando você ganha, você fica pior depois que ganhou, isso não pode ser de Deus. Você pede tanto uma coisa e ganha, e aí fica pior. Isso não pode ser de Deus. Deus quer que você cresça como ser humano. O acúmulo para a Bíblia é loucura. O acúmulo de riquezas para a Bíblia, para vocês, é loucura. Jesus não proíbe nada. Ser rico, tem muitos ricos na Bíblia, e ricos na sociedade, e ricos discípulos de Cristo, e ricos com consciência do reino de Deus. E quanto mais ricos tiver, com consciência do reino de Deus, melhor é para o reino de Deus, porque mais bênção, mais missão, mais gente abençoada, mais justiça sendo feita. Agora a gente descobre que quanto mais o rico enriquece, mais a diferença aumenta. Isso no ciclo secular ou mesmo dentro de uma comunidade religiosa. Porque Jesus sabia que o coração da gente é difícil em termos materiais de tomar decisões. Tem um amigo meu que trabalha com consultoria, ele diz assim: eu descobri, Tonácio, que dinheiro é energia. Dinheiro é energia. Que eu falo de dinheiro, eu começo a falar de finanças, de dinheiro e fazer conta e mostrar. A pessoa, nossa, esse negócio, já sente um negócio assim, energia, assim. Silvio Santos entendeu isso. Ele jogava de avião, assim. Lembra? Energia, as pessoas ficam loucas, assim, é um negócio. Dinheiro é energia, cara. E Jesus fala, não, dinheiro não é energia. Dinheiro é mais que energia. Dinheiro, ele pode se tornar um diabo na sua vida. Ele fala isso. O negócio é que a gente está numa cultura tão complicada de ouvir essa fala, só que na época de Jesus não era diferente, a ambição dos homens era a mesma. E ele fala, querido, acumular é loucura. Quando ele conta uma parábola, ele fala assim, tinha um homem que tinha muita coisa, e Jesus começa a introduzir essa fala dizendo assim, olha, tomem cuidado, guardem de ser avarentos, ou seja, gananciosos. Não é o que quer ter para prover, para partilhar, é o que quer ter tudo para si. Essa é a loucura, porque a vida de alguém não consiste na abundância do que possui. Aí ele vai dizer assim, tinha um homem que tinha muita coisa e a colheita dele deu muito farta. Você lembra dessa história? Ele fala, e ele começa a juntar em celeiro, até que um ponto ele fala assim, nossa, minha alma está tranquila, eu estou em paz, estou desfrutando de uma vida plena. O que eu vou fazer agora? Não tenho nem onde guardar o que eu tenho de tão grande que é a minha bênção. O que ele faz? Aumenta o celeiro e guarda mais. E guarda mais. Ele fala, agora eu estou tranquilo, eu vou viver minha vida. Não é proibido desfrutar, mas esse acúmulo, a Bíblia diz na parábola, que chega alguém e diz assim, você é louco. Louco? E se essa noite pedirem a sua alma e vão pedir a sua alma, para quem vai ficar isso tudo? Você sacrificou sua vida em prol de alguma coisa acumulada. E essa é a loucura da Bíblia. Não acumulem para vocês. Tem 2 tesouros. E onde a gente coloca o coração, aí é que está o nosso tesouro. Aí eu pergunto assim para você, pastor, você deve estar pensando, se eu não posso acumular tesouro aqui só para mim, eu já entendi que o dinheiro não é o problema, talvez o amor a ele sim, e acumular. Mas pastor, como é que é juntar tesouro no céu? O que é tesouro no céu? Eu sempre me perguntei o que é tesouro no céu. E tem uma pista na Bíblia do que é tesouro no céu, que fica mais ou menos claro. Quando Jesus encontra o jovem rico, ele fala algo para o jovem rico muito duro. E ele fala, e é a primeira vez que aparece essa expressão de outra forma, diz assim, olha, Mateus 19, 21, não precisa abrir. Ele fala para o jovem rico, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, e era um teste naquela especificidade para aquele menino, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E Jesus fala, depois que você fizer isso, você vai ter um tesouro no céu, e vem e me segue. A impressão que dá aqui é que Jesus faz uma prova com ele e diz assim, quando você for e doar tudo que você tem, aí você vai começar a ser rico para Deus. Em outras palavras, o final da parábola diz assim, o homem que acumula para si é tão louco, foi rico
para si, mas nunca entendeu o que era ser rico para Deus. Tesouro no céu são ações que você toma na terra que tem impacto na eternidade. Tesouro no céu tem sempre a ver com o ser humano, com outras pessoas, tem a ver com doação, tem a ver com generosidade. Quem junta tesouro no céu vive para o ser humano, vive para um propósito maior do que si mesmo. E quando vive assim, junta tesouro no céu. Não é que guarda o terreno no céu. Você não dá dinheiro para guardar, porque tem gente que guarda o terreno no céu. Eu quero dar porque eu estou guardando algo no céu, minha coroa. Não tem essa lógica. A lógica de Jesus é a graça de Deus para a salvação. Mas tesouro no céu é impacto de eternidade na vida das pessoas. Quando você para de focar em acumular para você e passa a usar o que você tem nas mãos para abençoar os outros, Jesus diz, você está juntando tesouro no céu. Está vivendo uma vida com uma outra lógica. Querido, no reino de Deus, o ouro que nós tanto lutamos para ter, ele é usado para a gente pisar. A descrição de Jerusalém, da Nova Jerusalém, diz que as ruas que nós vamos pisar são feitas de ouro. É para que você entenda que o que mais a gente dá à vida aqui nesta terra, no reino de Deus, não faz a menor diferença. É para pisar. Porque no reino de Deus o mais importante são pessoas. O tesouro para Deus são pessoas. Quando você entende isso aqui, com o dinheiro que você tem na mão, pouco ou muito, você está entendendo o que é juntar tesouro no céu. E eu vou soltar uma pergunta em cada etapa dessa nossa mensagem. E a minha pergunta é a mesma de Jesus. Primeiro para mim, porque não acho que o pastor não sofre com isso. Onde está o teu tesouro? Onde está teu coração? Onde você coloca mais energia? Quais são as paixões que te fazem levantar de manhã para viver? Porque segundo esse texto, a Bíblia diz que a gente deveria buscar o reino de Deus. Mas a gente está vivendo dias tão difíceis, que a gente acorda querendo sucesso próprio, carreira própria, relacionamento próprio, tudo para nós, para nós, para nós. E essa lógica não cabe dentro da Escritura. Por isso que ele fala que é tão perigoso. Vocês já viram algum programa da teologia da prosperidade na TV? Estava lá, zapeando, madrugada, aí apareceu lá um case de sucesso. Já assistiu algum? De verdade? Ah, não tinha dinheiro para pegar ônibus, agora estou no 5º carro importado. Ah, não sei o que lá, andava de mobilete, agora tenho barco. Agora tenho franquia, estou na 37ª loja. Aí dá a impressão, quando você assiste isso, que é assim, você estava sem Deus na vida, aí tu foi para Jesus, aí tua vida agora prosperou, que essa é a lógica, você faz um sacrifício, geralmente é uma oferta, e aí, agora que você fez isso, quando Jesus entra na sua vida, aí a prosperidade entra, e você vai ter muito mais coisa, e a lógica é acumular. Na Bíblia, é justamente o contrário. A bênção de Deus, ela vem sobre as pessoas para abençoar outras. E quanto mais abençoado você for, e aí eu posso estar falando aqui para alguém que é muito rico, eu não te conheço, mas pode ter alguém aqui que é muito rico, ou que está vivendo uma linha muito de 1% do Brasil. Se você é rico e é abençoado, Deus fez isso por um propósito. Louva a Deus por isso. Não há problema nenhum nisso. Agora, na Bíblia a lógica é inversa. Parecia que Jesus entrava na vida das pessoas e um rico chamado Zaqueu falava, agora eu vou doar tudo. Entende o que eu quero dizer? Agora eu vou começar a repartir. A lógica parece que é justamente inversa. Para alguns falam, não, eu quero que Deus entre na minha vida, que eu quero ser abençoado, eu quero ter coisas. Jesus fala, não. Quando eu entrar na sua vida de verdade, você vai aprender cada vez a ser mais generoso. Não é se desfazer. Já deixei muito claro isso no primeiro ponto, para que não seja mal interpretado. Não é se desfazer, não é ter provisão, não é desfrutar da vida, mas é saber usar a riqueza que Deus coloca na tua mão, com sabedoria. Onde está o teu tesouro? O segundo ponto que Jesus trabalha é o olhar. Há 2 tipos de olhar. Há 2 tesouros e 2 tipos de olhar, ou 2 olhares sobre a vida. Verso 22 e 23 diz assim, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas serão. Jesus está falando que tem um jeito de olhar a vida. E tem gente que lê esse texto e fala assim, isso aqui é olho gordo. Isso aqui é inveja, pastor. Isso aqui é gente que olha o que eu tenho e fica desejando. Não tem nada a ver com isso. Jesus está falando de um contexto de riqueza, de tesouro, de devoção. Ele está falando assim, olha, tem um jeito de olhar para a vida. Quem tem o tesouro no lugar certo, quem tem o coração no lugar certo, tem um olho bom. E olho bom aqui, querido, você tem que entender como a Bíblia trabalha
essa antropomorfia que a gente fala, os símbolos de corpo humano ligados a realidades espirituais, né? Como que Deus se apresenta, como que muitas vezes Ele usa os símbolos do nosso corpo. Se você pegar o Salmo 119, fica clara a ligação entre olho e coração. Para a Bíblia, aquilo que você fixa o teu olhar é aquilo que você coloca o coração. Se você ama de todo o coração, você não tira os olhos daquilo. Entendeu? Se você ama de todo o coração, você não desvia o olhar daquilo. Então, vários textos que você vai ler na Bíblia, fixa teus olhos, ama de todo o coração, sempre estão relacionados, como um paralelismo. Salmo 119 é o exemplo mais claro. Davi diz assim: de todo o meu coração eu te busquei, e eu não quero fugir dos teus mandamentos. E textos depois, no verso 18, ele fala assim: então desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Ou seja, onde eu coloco o meu olhar, desvenda para eu enxergar, porque eu quero colocar ali o meu coração. Quando Jesus fala, você tem que ter olho bom, olho luz, olho que ilumina a sua vida e a dos outros, Ele está dizendo, tem um olhar sobre a vida, que é o olhar do mesquinho, que é o olhar daquele que não é generoso, é o olhar daquele tacanho. Mas tem um outro olhar, que é o olhar da generosidade, esse olhar da abundância, do reino de Deus. E não se confunda, não precisa ter muito para ter esse olhar. A gente encontra generosidade e olhar de luz em lugares onde falta muito. Lugares onde falta muito, você encontra esse olhar. Eu me lembro, e eu contei a história no final da outra mensagem, vou contar agora. Eu estava na Amazônia, fazendo uma missão com o pessoal aqui da Nova Semente, e os meninos entraram dentro de um barco para pescar com um pescador, um ribeirinho. E o ribeirinho foi pescar, ele começou a pescar e pôr peixe no barco, põe peixe no barco, e pesca, põe no barco, põe no barco, põe no barco. E o barco ficou cheio, era uma canoinha pequena, os meninos lá filmando aquilo como se fossem turistas e aquilo cheio de peixe. E aí a pergunta de um dos meninos aqui da igreja, dos jovens, o que você faz com todo esse peixe aí? Aí eu falei assim, eu como e levo lá para a comunidade. Aí a cabeça do nosso jovem aqui, por que você não junta esse peixe, cara? Põe no freezer, faz um negocinho online ali, um negócio tal, já vende para a comunidade, já pescou aqui, já vende a tanto, de repente distribui, faz. Ele começou a pensar assim. Aí, por que você não vende esse peixe? E ganha dinheiro com isso? Já viram essa anedota da administração, né? Compra um barco maior, tal, para um dia você poder descansar e pescar. Não, eu já estou pescando. Aí ele fala assim, é porque amanhã eu sei que vai ter de novo. Deus vai cuidar de mim, o rio está cheio de peixe, amanhã vai ter de novo. O que você faz com esse peixe? Eu levo para a comunidade, o que eu como fica para mim, e eu dou para o povo, a gente acaba até comendo junto, faz o peixe junto. É uma lógica diferente que você aprende na simplicidade. E não é ter para ter esse olhar bom. Você pode não ter nada, só ter peixe na mão, mas você pode ter o olho iluminado. É isso que Jesus está falando aqui. Tem um tipo de olhar sobre a vida, que é o olhar da generosidade. E só consegue olhar com generosidade quem está com o tesouro e o coração no lugar correto. As coisas vão se ligando aqui. Até que ele chega numa progressão nos dois senhores. Ele diz assim, tem um tesouro, tem um olhar. E se você não tomar cuidado, onde está teu coração e que tipo de olhar você está tendo sobre a vida, quando você menos imaginar, você já é escravo e servo de um Deus. E você nem percebeu. A coisa vai evoluindo. A pergunta da primeira sessão é, onde está teu coração? A da segunda, que tipo de olhar você tem sobre a vida? Para pensar sério agora, tira pelo menos 10 segundos para pensar. Você veio aqui para uma igreja, você se trocou, é um sábado bom, você vai almoçar, espero que a comida seja boa, a mesa farta, gente que te ama em volta. Mas como é que está seu olhar sobre a vida? Essa é a pergunta do sermão. Você tem olho bom ou é olho de trevas? É olho mesquinho? Você é generoso? Qual foi a última vez que você foi generoso com alguém? Não estou falando de doar dinheiro na igreja. A igreja é só um aspecto que você pode ajudar ou não. Estou falando na vida, com aquilo que Deus coloca em você. Você é generoso ou tem uma mentalidade de sempre acumular e ter para si? Quando Jesus fala dos dois senhores, Ele está dizendo assim, se você não prestar atenção como está teu coração e como você tem olhado a vida, você vai estar sendo escravo de um senhor sem perceber. E o texto diz assim, leia comigo, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem, e aqui é categórico, servir a Deus e às riquezas. Note que você não pode ter Deus e ter riqueza, você não pode servir. E aqui muda tudo. Quando você serve, ou quando você tem o coração só nisso, a expressão
que a Bíblia vai trazer, mais próxima disso aqui, é idolatria. E para muitos, a gente associa idolatria a estátuas, a ir a um templo, a oferecer um sacrifício. Mas hoje, queridos, as divindades continuam sedentas. Os templos só mudaram de lugar. Os sacrifícios só mudaram de configuração. A gente continua sacrificando um monte de coisa para ídolos ocultos que a gente tem no coração. Vou dar um exemplo para você. Muita gente acha que o dinheiro é um ídolo. Aquele pedaço de papel que uma vez eu preguei aqui recentemente, pedi emprestado um dinheiro e devolvi, só para ficar constado no vídeo. Devolvi na hora, em público. Para muita gente o dinheiro é problema, é o ídolo. Mas o ídolo superficial do dinheiro só revela muitas vezes a idolatria oculta do coração, que é o controle excessivo sobre a vida, que é o status que você não pode deixar cair, e aí uma ansiedade louca para não deixar cair o seu status. Porque o ídolo não é o dinheiro, mas é aquela autoimagem que você tem sobre você mesmo que você quer manter. O ídolo verdadeiro pode ser uma outra coisa, sua satisfação, seu reconhecimento pessoal, mas ele se traduz num ídolo superficial pequenininho, chamado dinheiro. Mas lá dentro tem tanta coisa que Deus tem que mexer, por isso que ele pergunta, a quem você serve? A quem você entrega a sua devoção, seu coração? Não é onde você gasta seu dinheiro apenas, mas é o que te move. Eu li uma frase interessante, bem simples, o escritor disse assim, um ídolo é o seguinte, é quando você olha para uma coisa e do fundo do coração você pensa assim, se eu tiver isto que eu estou olhando, aí eu vou sentir que minha vida tem sentido, aí eu vou saber que eu tenho valor, aí eu vou estar seguro, aí minha posição de importância foi colocada, aí eu enfim serei amado, então eu vou fazer o que for preciso, custe o que custar para ter essa coisa. Quando você colocar qualquer coisa nesse lugar, já é um ídolo. Vou dar um exemplo, um relacionamento, um filho, um marido, uma esposa, uma carreira. Quando você coloca energia para dizer, é isso que vai me dar alegria, prazer, segurança, é aí que eu vou ser amado, é aí que eu vou ter importância, você acabou de fazer o que a Bíblia diz de idolatria. Você trocou o lugar de Deus por aquilo que deveria simplesmente ser apenas o trono dele. Porque é dele que vem amor, é dele que vem segurança, é dele que vem sabedoria, é dele que vem reconhecimento, é de Deus que vem a manutenção. Segundo a Bíblia, quem olha para Deus como o Senhor da vida, sabe que tudo isso não vem de mais nada, a não ser de Deus. Você pode desfrutar a vida, ter muitas coisas boas no coração, mas amor, reconhecimento, sabedoria, importância, tudo isso a Bíblia diz que Deus fez por você quando morreu na cruz do Calvário. Ele diz assim, você vale muito para mim. Você vale muito para mim. A gente vive escravo de um processo tão difícil, preocupado com tanta ansiedade, e por querer tanto, e por querer tanto, e por querer tanto mais, entre em mais um ciclo de ansiedade. Paulo vai dizer o seguinte, sobre essa ansiedade de ter mais. Os que querem ficar ricos a todo custo, caem numa tentação e numa armadilha, e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Aí ele vai dizer, pois não é o dinheiro o problema, mas o amor ao dinheiro, a devoção, é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se a si mesmas, e muitos sofrimentos tiveram. Vocês, porém, ele diz para Timóteo, foge disso. Busca piedade, busca fé, busca amor, busca perseverança, busca mansidão. Não fica só colocando coração e energia nisso, porque esse ídolo promete muita coisa, mas o custo que ele cobra é alto demais. A gente acha que não faz sacrifício hoje, mas o que eu conheço de pai que sacrifica a vida dos filhos e da família para manter a sua imagem idolátrica, está sacrificando o filho no altar do capitalismo, vamos chamar assim, mas já não tem mais relação, já não olha mais no olho, o casamento vai se desvaindo, e eu entreguei meu relacionamento, o que eu faço? Eu entrego tudo, o que eu preciso entregar para ter? Eu não posso mais trabalhar? Você entra numa empresa, se essa empresa for de uma agressividade muito forte, competitividade, ele vai dizer assim, você entrou aqui, você acabou de casar com a empresa, você não sai mais daqui, esquece tua mulher, esquece teu filho. Já ouviram isso em algum lugar? Aqui tem meta, aqui tem bônus, você quer ir para Orlando, tem que bater isso aqui, essa margem aqui, você quer viajar, você quer passar teu cartão, ficar assim, é isso aqui que você vai viver. E se não é assim, se você é empresário, tem muita grana, se você tem outro processo de vida, você está na mesma lógica, talvez com o seu competidor, com o seu concorrente, e aí sacrifica tudo. O que eu tenho que entregar? Entrega teu tempo, entrega tua saúde,
Entrega a tua espiritualidade. Eu não vejo as pessoas abandonando a fé quando estão em crise. Eu não vejo ninguém abandonando a fé quando está em crise. Quando está em crise eu vejo o contrário, a pessoa dizendo, eu preciso de Deus. Agora eu vejo um monte abandonando a fé quando está tudo bem. Quando está prosperando e batendo todas as metas da empresa. Aí eu vejo um monte de gente dizendo assim, não dá mais tempo. Chega sábado, pastor, eu estou morto. Eu estou morto. Porque eu virei à noite. Mas eu bati a meta, pastor. E batei para quê? Porque, não sei, porque eu bati. E aí eu bati, a gente está feliz, vamos comemorar, e final de ano vai ser explosivo, essa crise não chegou em mim, eu estou feliz, minha família está feliz, meu filho faz inglês, minha filha faz balé, Aí, mas tu sabe o que teu filho está sentindo? Não faz tempo que eu não falo com ele, não passo tempo com ele, eu estou entregando o que me pedem nesse altar. Eu vou citar aqui alguém, depois vou ser criticado com certeza na internet, mas o próprio Marx, que faz a crítica do capitalismo, ele fala o seguinte, existe uma religião do protestante, que é a religião que a gente pratica no sábado e no domingo, e existe a religião da vida diária. Ele fala, na religião da vida diária, ele fala, o capitalismo se torna tipo de um Moloque, ele diz, era um Deus que exige tudo em sacrifício. E Jesus sabia disso, querido. Ele sabia disso. Vai falar que o pastor é esquerda agora, pastor é comunista. Meu querido, eu sou do reino de Deus. O reino de Deus não cabe em nenhuma dessas lógicas, tá? Só para parênteses aqui. Nenhuma. Você tenta encaixar o reino de Deus em alguma dessas lógicas, não cabe. É outra lógica. Pode ter um que aproxima, outro que não, outro que... Não dá. Meu ponto é, Jesus sabia que se você não levasse em consideração onde está teu coração e como está teu olhar, você ia acabar sendo escravo de um ídolo. E eu tenho medo de falar isso, explicar isso e ser eu um dos seguidores. A pergunta é, quem é o Senhor da sua vida? E aí, para terminar, a sabedoria de Jesus é incrível. Ele vai dizer o seguinte, tem duas prioridades para quem descobriu o restante que está acima. Só que só faz sentido se você tomar a decisão acima. Ele vai ler um trecho muito claro sobre passarinho, lírio. Lembra desse trecho? Que parece que não faz sentido nenhum, mas faz todo sentido. Quando ele recita isso perante aqueles homens, que está a partir do verso 25. Leia comigo, para a gente encerrar essa reflexão com esse espírito aqui. Ele fala assim, ó. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas vidas, quanto ao que comer ou beber. E aqui eu falo para os ansiosos de plantão. Não se preocupe com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Ou observem as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo, nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. E aí ele vem com uma reflexão. Se Deus, que é Pai, veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? E aqui ele introduz a fé. Portanto, não se preocupem, ele repete 3 vezes, dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial já sabe que vocês precisam delas. Busquem então, por favor, Jesus diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça desse reino, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas para vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aí se eu perguntasse para você, qual é a frase mais importante desse trecho? Você diria assim, olha, basta cada dia o seu próprio mal, porque viver menos ansioso. Ou alguém diria assim, não, a frase mais importante é, o Pai Celestial sabe que você precisa, e Ele sabe. Mas eu diria a você que a frase mais importante desse trecho é a primeira frase, que diz assim, portanto, eu lhes digo. Porque ela significa o seguinte, dizendo o que eu já disse, se você entendeu o que eu disse acima, se você entendeu que tem que escolher um tesouro, que tem que escolher um tipo de olhar para a vida, e se você entendeu que existe um risco de você estar adorando um Deus, que na verdade vai se tornar na sua vida um diabo, se você entendeu isso e fez uma escolha, portanto, não se preocupe com você.
Se você tiver o tesouro no lugar certo, o olhar sobre a vida correto, com luz, e estiver servindo a Deus e buscando em primeiro lugar o reino de Deus, não se preocupe com você, porque eu vou cuidar de você, porque eu sei de tudo que você precisa. Nessa lógica, não dá para açucarar a Bíblia. Eu poderia fazer aqui uma confusão teológica para tentar ligar isso aqui com desenvolvimento, com crescimento de vida, com abundância de vida. Dá para fazer de tudo. Só que nessa lógica, a única ganância, a única ambição de um discípulo é falar assim: Senhor, tudo que eu tenho, e eu quero crescer e ser melhor sim, mas Senhor, para viver o Teu reino, para viver a prioridade do Teu reino, para que essa lógica do Teu reino inverta a minha lógica. Porque no Teu reino, o primeiro é o último, o maior é o que serve, o ouro eu piso, tudo que eu penso que é certo aqui está ao contrário no Teu reino. Então, subverte essa minha lógica. Isso não acontece, gente, de uma hora para outra. Ninguém pega o dinheiro e fala assim: eu não vou gostar mais de você, eu te odeio agora, terminamos. Não existe isso. Sabe o que existe? Você substituir a sua devoção. Lembra que eu falei que é um ídolo? Quando você olha e fala assim: é isso que vai me dar importância, amor, reconhecimento, status, aí que eu vou ser amado. É substituir esse objeto por um outro, chamado Cristo Jesus, que é um ser que, quando está disposto a se conectar, a conversar, a conviver, eu creio que tem poder de subverter qualquer lógica do nosso coração. Eu já vi muita gente extremamente materialista, mesquinha, com olhar de trevas, gente que dizia que estava escrava de um processo. Quando entende a lógica do reino de Deus, muda. E quando muda, não muda porque mandaram, não muda porque quer ser abençoado, muda porque o Espírito Santo vai trabalhando. Ele tem poder para mexer na nossa mente, Ele tem poder para mexer e santificar nossas vontades. Pastor, o que eu faço então? Revisa as tuas orações, vê por quais motivos você tem orado. É só por coisas? É só por mais? Revisa as suas orações. Pastor, coloca energia em buscar o reino de Deus, em fazer justiça, porque quem tem pouco muitas vezes ensina muito. E se você tem muito, consagra o que você tem na sua mão para a glória de Deus, para que isso não roube teu coração, não se torne um mamão na sua vida. Hoje é um dia de reflexão, mas é também para alguns um dia de confissão. Quando eu falo confissão, é confissão que diz assim: Senhor, se Jesus foi tão simples assim e tão duro, o meu tesouro eu tenho que revisar onde está, porque eu não estou colocando energia em quase nada do reino de Deus. Minhas paixões e minhas alegrias não vêm do teu reino, vêm de coisas. Se você entende isso, confesse isso para Deus. Senhor, eu tenho olhado para mim aqui enquanto o Senhor falava comigo através da mensagem, e eu tenho visto que meu olho não é bom. Eu sou mesquinho, eu tenho dificuldade, pastor, em doar. Falou de doar para o agasalho, eu já fico: meu Deus, vou ter que mexer nas minhas roupas, já me dá um negócio. Imagina dar dinheiro, pastor. Eu não sou bom, pastor, eu sou meu coração. Pastor, se é isso que você é, confessa a Deus. Pede um coração mais generoso. Pastor, eu não sei se eu estou adorando outro Deus, mas eu não quero ser escravo de mais ninguém. Eu quero ser de Cristo. E eu quero que minha prioridade seja o reino de Deus, porque eu sei que Ele cuida de mim. Querido, só consegue partilhar quem sabe que não falta. Se você lembrar de quando Jesus fala isso, Ele já tinha ensinado um pouquinho antes eles orarem. E quando eles oram assim: Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Ele ensinou: venha a nós hoje o teu reino, para que seja feita a tua vontade na terra, como está sendo feita no céu. Isso é o reino. Então, Pai, eu sei que o pão nosso vai nos dar. Livra a gente do mal. Só consegue partilhar, viver a lógica do reino de Deus e não acumular quem consegue orar para o Pai e saber que o Pai cuida. E porque cuida, você pode ser bênção para os outros. Eu, enquanto falava desse sermão, enquanto escrevia essa mensagem, eu tive que resolver algumas questões lá em casa. Não é com a minha mulher não, é comigo mesmo. O que eu tenho que fazer, Senhor? E eu aprendo de dependência com tanta gente inusitada. Tanta gente inusitada. Deus cuida de você, querido. Deus cuida da sua vida. Deus não deixa faltar nada para você. Só que Deus quer teu coração. Enquanto você tiver o coração ligado nas coisas que você quer construir e conquistar, não vai ter espaço. Não tem área cinzenta. Samuel, vou contar a última história.
Faz tempo que eu não prego, né? Eu vou contar hoje. Tinha um amigo meu que estava sentado na calçada com um morador de rua chamado Zé, seu Zé. E esse meu amigo sentou e falou assim: seu Zé, como é que você está? Ele, tô tranquilo aqui e tal, tô em paz, tô desfrutando aqui, né? Aí ele falou assim: eu tô muito preocupado. Meu amigo falou: muito preocupado, cara. Perdi meu emprego. Na verdade, de fechar minha empresa, mandei muita gente embora. Essa crise me atingiu, mandei muito funcionário embora. Eu estou angustiado, eu não sei se eu vou prover para minha filha, eu não sei o que vai acontecer. Eu estava angustiado. Aí o seu Zé, na sabedoria da rua, do evangelho, dos simples, daqueles que Jesus escolhe para confundir os sábios, os loucos. Aí ele fala assim: cara, Deus cuida da gente, cara. Isso aí não vai faltar. Hoje, por exemplo, eu não comi ainda. Mas eu vou comer, eu tenho certeza que eu vou comer hoje. Estou em paz, cara, vai ter comida para mim. E o rapaz lá, empresário, em crise, todo preocupado, ele falou assim: seu Zé, quero te ajudar, vamos tentar comer. Ele falou: não, fique em paz. Nisso chega um carro, para o carro e o carro desce uma senhora com um porquinho na mão, aqueles porquinhos de guardar moeda. Fala assim: o senhor que é aquele cara que fica lendo o jornal ali debaixo do prédio, ali naquela banca de jornal? Sou eu. A gente passa lá te ver sempre. Aí a gente fez um pacto, eu e meu marido, de guardar essas moedinhas. Quando o porquinho estiver cheio, a gente queria te entregar. E a gente achou aqui agora, a gente quer te entregar. Entregou um porquinho cheio de moeda assim pro seu Zé. Aí o seu Zé olhou assim um pouquinho: tá vendo, fulano? Deus cuida, vamos comer junto hoje. Aí esse meu amigo falou assim: cara, eu comecei a chorar, porque eu falei assim: como meu coração é pequeno, cara. Como eu sou idolátrico, como eu quero ter controle de tudo, como eu quero saber tudo, prover tudo. Ele falou: cara, eu preciso entrar numa dimensão que quanto mais eu tiver, mais bênção eu quero ser, mais o coração desse homem eu queria ter. Porque amanhã tem de novo, e amanhã tem de novo. Então coloca o teu coração naquilo que é importante e é eterno. E eu junto as 4 perguntas agora, para a gente orar junto. Onde está teu tesouro? Que tipo de olhar você tem sobre a vida? Quem é o seu Senhor? E qual a sua prioridade? Vamos cantar, que a gente quer ser servo desse Deus. E que essa música seja a sua oração hoje. Senhor, usa a minha vida. Não me deixe escravo de uma coisa que promete, mas não cumpre. Eu quero ser teu. Canta com a gente. Estou aqui, respondi teu chamado para servir. Usa-me, eu sou o teu, para fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou o teu, pra fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos. Estou aqui, respondi teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu, pra fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei
termino com as palavras de Cristo Jesus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Seja você rico, pobre, bem-sucedido, mal-sucedido, não importa. Para todos o mesmo conselho: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Não permita que o coração de vocês esteja no lugar errado. E todas as outras coisas serão acrescentadas. A cada dia, basta o seu mal. Confie em Deus e entreguem o que vocês têm a Deus, para que Deus use para a glória dEle. Essa é a lógica do discípulo. A ambição de um discípulo é fazer a vontade de Deus. A ambição de um discípulo é ter o reino de Deus como prioridade. Que Deus te abençoe a ter um novo coração nesse sentido. Que você tome decisões práticas nessa semana, para começar a se libertar de algumas coisas e produzir tesouros no céu. Pai, louvado seja o teu nome, porque na sabedoria de Cristo, na sabedoria da tua palavra, nós entendemos, Senhor, que em meio à cultura que a gente vive, nós todos os dias teremos que tomar a decisão de onde está o nosso coração, como estão os nossos olhos, nosso Senhor, nossa prioridade. Nos ajuda, Senhor, a ter um novo coração, e um coração a cada dia que aprenda a desejar o seu reino como prioridade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter inteligência de não acumular e não depositar a nossa confiança em coisas que não podem dar aquilo que só o Senhor pode dar. Que essa vida abundante, que essa plenitude venha do teu reino e da relação que temos contigo como Senhor da nossa vida, Pai. Para isso eu te peço, Senhor, que o nosso tesouro nesse dia seja somente Cristo Jesus, Pai. Que o nosso olhar seja iluminado pelo Espírito Santo, para aprender a olhar os outros e olhar o que temos, partilhar e ser bênção para as pessoas, Senhor. Que o nosso Senhor seja somente Ele, que Ele seja somente o nosso dono, o nosso Salvador e Senhor. E só a Ele a gente preste obediência, lealdade, entregue, ame e confie somente em Cristo Jesus. E eu te peço, Pai, que a nossa prioridade hoje saia daqui renovada, em buscar em primeiro lugar o Teu reino em nossa vida, Pai. Por isso confessamos, Pai, a nossa ganância, a nossa avareza, a nossa falta de fé, a nossa ansiedade nas coisas dessa terra, e pedimos que Teu Espírito Santo transforme o nosso olhar e a nossa vida, o nosso coração, para que cada dia a gente aprenda a experimentar a graça que é viver no Teu reino, aqui e agora, Senhor, até que Jesus volte, Senhor. A gente pede assim, para a glória de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai. Amém, Senhor. Boa semana para você. Abraça aí seu amigo, seu amor, seu filho, e tenha uma semana incrível ao lado de Deus.